a pergunta que todo mundo está me fazendo é, Paulo, se o Joe Biden ganhar, o que vai acontecer com os Estados Unidos? Era a minha pergunta. Todo mundo está me fazendo essa pergunta. E aí, eu tenho que te falar, essa é uma pergunta, eu posso te contar aqui, resumir para você. Uhum. Mas essa é a pergunta que todo mundo me faz, que só dá para eu explicar direito num curso. Por quê? Vou te explicar a moral da história. O Joe Biden, ele não vai ser a causa do fim dos Estados Unidos. Ele é o sintoma do fim dos Estados Unidos. Ele é o sintoma do fim dos Estados Unidos. Por quê? Porque a política, ela é a parte final de uma série de coisas, principalmente a cultura, a gente vai chamar aqui de cultura lato sensu, né, a cultura do povo como um todo, e ela deságua na política. Então, você pensa, por exemplo, no Bolsonaro, o fenômeno do Bolsonaro. Bolsonaro não é o Bolsonaro. O Bolsonaro é o deságue de uma série de conjunturas que mudaram no Brasil, que tem a ver com o Olavo de Carvalho, mudando a intelectualidade, a teoria dos círculos concêntricos que ele fala, onde a informação ela vai se disseminando em círculos concêntricos, quase que como uma pedrinha que você joga no lago, né? O Olavo fala muito disso. Então, você tem a elite intelectual e da alta cultura no meio, depois você tem os o que a gente chama aqui, sei lá, de formador de opinião, que seria mais o meu caso, eu não sou um intelectual. Depois você tem a mídia, depois você tem a discussão das pessoas, dos grupos de discussão, e no final você chega na sociedade. O trabalho que o Olavo começou a fazer na década de 90, você vai refletir na sociedade nos anos 2020, 2018, no final da década de 2010. Uma mudança importante no Brasil, o crescimento das igrejas evangélicas no Brasil. E eu acho que as igrejas evangélicas também, elas começaram a ter um pouco mais de solidez de identidade de pautas e políticas. Você via nos anos 2005, 2007, você via, sei lá, Marcos Feliciano apoiando Dilma. Era uma clareza de pautas que ainda não estava muito bem feita. E aí as igrejas evangélicas brasileiras também começaram a beber das igrejas evangélicas americanas. Você teve a internet em larga escala permitindo ao brasileiro ter acesso ao conservadorismo, às ideias do conservadorismo americano. E aí você começa a ver brasileiro vendo Ben Shapiro. Pô, Ben Shapiro, se o Ben Shapiro for ao Brasil, ele lota uma arena. Ele lota uma arena, ele é um popstar no Brasil. Você fala assim, porra, é um negócio impensável 15 anos atrás. Entendeu? Então, a quantidade de brasileiros que passou a acompanhar a política americana, se interessar por política americana, óbvio, um fenômeno mundial de neopopulismo. Então, o que eu quero abordar nesse curso que eu estou preparando são 10, a gente montou 10 capítulos, onde a gente começa falando em todos a gente fala a ascensão de como os Estados Unidos chegou no patamar de liderança mundial, o início da queda e da situação atual. E aí eu explico por que os Estados Unidos chegaram no Joe Biden. Ah, mas teve fraude, teve não sei o quê, não pode nem mais falar isso no YouTube. Eu não estou falando que teve fraude, não. Treta. Só para deixar claro. Né? Mas o próprio fato da nossa opinião estar sendo censurada, porque eu, por exemplo, eu não tenho opinião formada de que com certeza houve fraude. Não acho nem esse o melhor argumento para a reversão do processo eleitoral. E nem é o argumento que está sendo feito na corte, na maioria dos casos. Mas eu acho que você tem todo o direito de dizer se houve. Né? É a mesma coisa com relação à cloroquina. Você pergunta assim, Paulo, você acha que cloroquina funciona? Eu falo assim, não sei, talvez, pode ser que sim. Não, mas você acha que alguém pode botar um vídeo no YouTube dizendo que cloroquina funciona? Eu falo, claro, óbvio. Com ou sem base, né? Porque eu acho que o cidadão é que deve tomar a decisão dele. Então, a gente fala de valores americanos, o que segurava o tecido social americano, fala de cristianismo, a ascensão e queda do cristianismo dentro dos Estados Unidos, que hoje em franca decadência. A gente fala de educação, o que aconteceu com a educação pública americana, como é que ela foi concebida e como é que ela virou essa máquina de doutrinação que virou hoje em dia. A gente fala de liberdade de imprensa, de big techs, a gente fala de economia, como que a economia americana, que sempre foi baseada na livre iniciativa e no small business, nos pequenos negócios, migrou para
para o controle completo das grandes corporações e como que o coronavírus e os pacotes de estímulos de 2008 contribuíram com isso, como que a economia americana, que era uma economia de produção, migrou, mandou todas as suas fábricas para a China e que tipo de vulnerabilidade isso traz. Depois a gente fala de militar, como que o fato da paz mundial existir é só porque os Estados Unidos passaram a segunda metade do século XX com o maior porrete, e o país é uma nação moral, e no minuto que você tira o maior porrete da mão dos Estados Unidos e passa para a mão de outros países, isso tem consequências, e os Estados Unidos estão perdendo o maior porrete. A gente fala de Hollywood, como Hollywood saiu de uma indústria orgulhosamente patriota para uma indústria que hoje em dia é anti-americana, como que você, até na década de 90, você tinha filmes como Independence Day, e hoje eles são inconcebíveis. O Patriota, se você assistir as primeiras temporadas dos Simpsons, era um desenho conservador, família, igreja, valores, dilemas morais. Hoje os Simpsons é inassistível, é um bando de lacração, de retardado. E a gente vai contando a Walt Disney, a queda do Walt Disney, né? A gente fala da infiltração comunista em Hollywood. Então, tudo isso, você vai vendo que é um apodrecimento